O tema da lição hoje, do nosso estudo, é Revitalizando a Igreja através do Ministério Pastoral. Eu fiz essa palestra na igreja lá de São Gonçalo, presbiteriana de Brasilândia, e agora eu estou também trazendo a vocês o mesmo estudo para que a gente possa refletir a respeito de um tema que tem sido muito discutido nos últimos dias, porque as igrejas estão vivendo uma realidade difícil, no Brasil, porque algumas igrejas estão crescendo, mas às vezes esse crescimento não é um crescimento sadio. As igrejas estão, como eu poderia dizer, elas estão parcializando a Bíblia, elas estão suavizando um pouco os textos bíblicos para poder agradar as pessoas e ter um grande número de membros, E apesar de que muitas igrejas têm crescido sendo fiéis às Escrituras Sagradas, Então, o nosso desejo é que a nossa igreja possa também crescer, se desenvolver, mas mantendo a doutrina sã, Uma igreja que tem uma base sólida, correta, segundo o modelo bíblico. E o tema Revitalizando a Igreja através do Ministério Pastoral, ele, na verdade, produz a realidade de que uma comunidade, para ser revitalizada, ela precisa, obviamente, de Deus, em primeiro lugar. Deus é soberano, é Ele quem é o Senhor de todas as coisas, mas não podemos negar, se uma comunidade local ela não tiver a presença de um pastor e também de um conselho, no caso nosso presbiteriano, um pastor que esteja revitalizado, um pastor cheio de vida, cheio de paixão, motivado, será muito difícil que esta igreja se revitalize, entendeu? E o texto base para a nossa mensagem, para o nosso estudo, é apenas um versículo. Eu não vou ler todos os versículos, apenas um versículo que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 6. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 6. Vou pedir que alguém leia, mas leia bem alto, 2 Timóteo, tá? Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, pois te admoesto que reaviveis o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Amém. Então, queridos, o texto nos diz que Paulo, ele conclama a este homem, seu discípulo, chamado Timóteo, para que ele reavive o dom que havia nele. Então, ele já possuía um dom, só que esse dom, ele estava um tanto quanto que? Qual palavra a gente poderia usar? Adormecido, apagado, Então, ele pede para que ele reavive este dom. É como se ele dissesse assim, reacenda, bote mais fogo. Já teve aceso. Exatamente, você tem este dom, então reavive o dom que há em você, é o que Paulo diz aqui. Revitalizar uma igreja é algo tão difícil, é algo tão complicado, mas ao mesmo tempo possível, é algo possível de se realizar, Nós sabemos muito bem que talvez plantar uma igreja seja algo mais fácil do que revitalizar uma igreja, tá? Então, entenda isso. Plantar uma igreja talvez seja mais fácil do que revitalizar uma igreja. E nós que temos a função pastoral, você, ao revitalizar uma igreja, você tem diante de si o quê? Um grande desafio. Por um lado, o que acontece? Se a igreja for revitalizada, se tudo correr bem, com o seu empenho, com a bênção de Deus, com o apoio dos irmãos, que coisa boa você participar de um momento assim, de uma revitalização de uma igreja. Mas, ao mesmo tempo, as coisas podem seguir um caminho contrário. E você que está à frente, você sofre toda a carga, todo o peso. As pessoas olham para você e acham, por mais que você não ensine isso, mas elas pensam que você deve ser a pessoa responsável para que tudo dê certo na igreja. É um equívoco, mas é assim que as pessoas pensam. Então, veja,
o quão difícil é o papel daquele que se lança a revitalizar uma igreja, a trabalhar neste sentido, né? É algo muito complicado. E aí, eu vou tentar responder nesta noite, né, conversando com vocês, é lógico, vou precisar da participação de vocês, o que é necessário ao pastor no processo de revitalização da igreja. A pergunta que eu pretendo responder nesta noite é justamente esta: o que é necessário ao pastor no processo de revitalização da igreja? E a primeira questão que eu vejo, né, o primeiro item que eu vejo, é que revitalizar a igreja, para revitalizar a igreja, o pastor precisará revitalizar a alegria de ser pastor. Existem muitos pastores que eles perderam o brilho, o encantamento, a felicidade, o prazer de estar pastoreando uma igreja. Talvez pelos problemas, pelas lutas, pelas dificuldades, pelo fato da igreja não caminhar como ele gostaria, não crescer, não se desenvolver tanto. E isso faz com que ele se sinta um tanto quanto desanimado, até mesmo decepcionado com tudo que está acontecendo, né? Mas observe você que para você revitalizar a alegria de ser pastor, é necessário fazer como o apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo fazia? O apóstolo Paulo sabia olhar o lado bom do ministério pastoral. Por exemplo, o apóstolo Paulo, mesmo preso, ele sabia que, mesmo estando preso, a sua prisão ela era favorável para a expansão do evangelho. As pessoas falavam, as pessoas comunicavam, a própria guarda levava a mensagem dizendo: olha, tem alguém preso e a piedade dele, a fé dele é extrema. Então, o que acontece? Neste caso, nós vemos que, apesar de estar preso, o apóstolo Paulo via que coisas positivas poderiam acontecer, como estavam acontecendo, apesar de algo negativo, que era a sua prisão. A prisão não é uma coisa boa, agradável, mas ele entendia que aquilo redundava para o crescimento do Evangelho. Então, saber olhar o lado bom do ministério pastoral. Às vezes o pastor, pelos problemas e lutas, ele fica muito azedo, muito seco, muito árido, e ele só observa as coisas negativas à sua volta. E é necessário você aprender a se automotivar, a você mesmo criar esse mecanismo de automotivação, para que o evangelho seja pregado, para que a igreja seja revitalizada, para que a comunidade local possa crescer, se desenvolver, é o que é necessário. Outra coisa importante de dizer, nesta alegria de ser pastor, revitalizar esta alegria de ser pastor, é também saber valorizar os bons momentos. Então, o pastor precisa aprender a valorizar os bons momentos. Vocês viram domingo aqui o que aconteceu? Domingo nós recebemos 6 novos irmãos na comunhão da nossa igreja. Para muita gente isso é pequeno, é pouca coisa. Tem igrejas aí recebendo muito mais gente, né, numa só ocasião, mas nós recebemos 6 pessoas na nossa igreja. Mês passado recebemos também a nossa irmã Miriam. Então, 7 pessoas em um mês e pouco. É motivo para nós ficarmos muito felizes e animados. E o pastor, ele precisa realçar isso, ele precisa agradecer muito a Deus, ficar muito feliz com a oportunidade que está surgindo agora, né? Pode falar. E ainda tem mais algumas pessoas a serem recebidas na igreja local, não é, Paulo? Então, isso também é mais um motivo de esperança para nós. Os trabalhos sociais da igreja, trazendo pessoas vindo visitar a igreja, conhecendo a igreja e gostando da igreja, né? Bom, e aí, gente, o que acontece? Eu conheci um pastor, e esse pastor, eu falei sobre isso, em todas as reuniões que nós tínhamos, ele só falava de seus problemas, ele só reclamava,
ele só falava do sofrimento vivido, das tristezas vividas por onde ele passou. Em cada igreja, ele só contava os problemas vividos. Ele era incapaz de falar das coisas boas, e, por certo, ele teve momentos bons nesses lugares, irmãos que se lançaram a ajudá-lo, famílias que o acolheram, que o receberam, coisas boas aconteceram, mas ele não conseguia falar disso. E, por conta dessa postura, o seu próprio ministério estava ofuscado, o seu próprio ministério estava acanhado, o seu próprio ministério já não tinha mais o mesmo brilho que teve anteriormente, né? Então, é um cuidado que nós precisamos ter. Uma vida para baixo e triste não despertará nas pessoas o quê? O desejo de ser crente. Ainda hoje, o cristianismo é visto assim por muita gente, né? Muita gente pensa: eu não quero ser cristão porque ser cristão é algo chato, o cristão é triste. Na verdade, isso é uma grande infâmia. O cristão, ele é alegre, o cristão, ele é feliz, ele tem muita esperança no coração. Então, é isso que nós precisamos demonstrar para as pessoas, mostrar no nosso dia a dia uma postura contagiante. Irmãos, quando você tem uma postura contagiante, as pessoas, elas querem ficar perto de você. Mas quando você é uma pessoa extremamente negativa, ninguém suporta, ninguém aguenta, não é? Então, é muito importante que a gente pense assim. Uma pessoa escreveu e disse o seguinte: um cristão sem alegria é um difamador de seu Senhor. Um cristão sem alegria é um difamador do seu Senhor. Ele está, na verdade, dando um péssimo testemunho. Aquela face abatida, desanimada, sem alegria. Mas quando o cristão é vibrante, como nós vemos alguns irmãos assim, o que acontece? As pessoas começam a vir à igreja. O que aconteceu com você depois que você virou crente? Você está mais alegre, está mais arrumado, está mais feliz, está mais bonito? O que aconteceu com você? As pessoas querem saber o que está acontecendo. Elas mesmas perguntam a nós o que aconteceu conosco. E o segundo ponto que eu gostaria de ver com vocês também é revitalizar a paixão pelo serviço. Por conta dessa falta de alegria, muitos pastores e até mesmo cristãos, irmãos da igreja, perderam esta paixão por servir. E uma das funções do cristão é servir a Deus e é servir ao próximo também. Ele foi chamado por Deus não para viver para si mesmo, ter uma vida autocentrada. Ele não pode ser alguém que se idolatra, um ególatra. Ele tem que ser alguém que vive em prol das outras pessoas. E aí, meus irmãos, quando eu penso nisso, eu penso na simbologia do colarinho clerical. Vocês lembram do colarinho clerical que às vezes eu uso, às vezes Ricardo usa? Ricardo usou na ordenação dele recentemente, depois nunca mais usou, né, Ricardo? Qualquer hora ele vai usar. E aí o que acontece? Eu também quase não uso mais. Mas o colarinho clerical, ele tem uma finalidade, ele expressa um símbolo muito interessante. Bom, aquela gola, né, ou melhor, sem gola, aquela blusa, né, sem gola, me ajuda aí quem é bom de moda, a Ângela, por exemplo, sem essa gola, ela lembra aquela gola de padre, para facilitar a compreensão, ela lembra, na verdade, o grilhão que o escravo usava antigamente, né? Às vezes com uma corrente, a gente vê naqueles filmes antigos, né? Então, havia aquela corrente, então lembra aquela corrente, o colarinho clerical, dizendo que, na verdade, o pastor, ele é escravo de Cristo, ele é servo de Cristo e servo do povo também. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela tala branca, né? Usando uma linguagem mais clara. Aquela tala branca, ela é branca por quê? Ela fala de santidade e ela fala da dignidade daquele que exerce o ministério pastoral. Ou seja, serviço? Você é servo? Mas existe uma dignidade e você nunca pode esquecer desta dignidade do seu ofício, porque você serve ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E aí, meus irmãos, uma outra coisa muito interessante é lembrar que quando Paulo escreve à igreja de Filipos,
Paulo não se apresenta como o apóstolo, como, por exemplo, aos Gálatas, porque lá ele teve que defender o seu apostolado. Mas quando ele fala aos filipenses, a igreja de Filipos, ele fala Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo para nós que ele era servo e tinha muita alegria e muita honra, vamos dizer assim, em ser servo, em colocar-se à disposição das pessoas. Isso era algo maravilhoso, era um grande privilégio. Nós temos um grande privilégio, servir a Deus e servir ao próximo. Outra coisa importante de dizer também é trazer para você uma frase que eu colhi e queria ler para você nesta hora. Olha só esse pensamento. Se você vir algo que necessita de conserto e souber consertá-lo, então você encontrou um pedaço do mundo que Deus lhe deixou para aperfeiçoar. Porém, se você enxerga somente o que está errado e o que é feio, então é você mesmo quem precisa de conserto. Ou seja, aquela pessoa que só olha o defeito, mas ela não vê que o defeito que apareceu diante dela é uma grande oportunidade dela se desenvolver e dar uma contribuição, algo positivo. É essa a ideia que nós precisamos ter nestes dias. Eu tenho um amigo meu que é pastor também, e ele fala que as pessoas estão nesses dias elas estão muito flexíveis, né? Eu diria elas se tornam pessoas que ora se encantam com aquilo que ele fala, volúveis é a palavra que eu queria usar. As pessoas ouvem a pregação dele e gostam no primeiro momento. Depois de pouquinho tempo, as pessoas já desgostam. Assim como se encantam com ele, se desencantam também com ele muito rapidamente. E isso é algo que acontece nesse período que nós estamos vivendo, em que as relações elas se partem com muita facilidade. Então, quando nós pensamos no serviço que temos que prestar, isso não pode escapar da nossa mente. Nós precisamos servir a Deus, servir aos irmãos, servir a comunidade na qual a igreja está inserida. Existem pessoas bem pertinho de nós, nosso vizinho, às vezes do mesmo andar, que precisa ouvir a mensagem do Evangelho, que precisa de uma atenção, de um carinho, de uma palavra de ânimo, de uma atividade nossa, a assisti-lo nas suas fragilidades. Quem sabe visitar um enfermo, atender a um vizinho que precisa de um favor seu, isso vai ser profundamente positivo para que ele se abra para a mensagem do Evangelho. Ele vai pensar assim, como alguém, abre mão do seu tempo, dispõe do seu tempo para me ajudar, para me atender, para me servir. Isso é algo fantástico. E nós, como pastores e também os irmãos, todos nós precisamos acordar para essa realidade. O chamamento de Deus para nós é um chamamento para nós servirmos, sermos servos. Tem muita gente que fala, eu sou ministro, meu ministério, mas eles se esquecem que a palavra ministro ou ministério significa ser servo. É isso que a palavra significa. Bom, e aí, meus irmãos, o terceiro ponto que eu acho importantíssimo para que nós consigamos revitalizar uma igreja a partir do ministério pastoral é que o pastor revitalize suas relações de amizade e companheirismo. Ou seja, as decepções que os pastores têm, elas não podem blindar o coração deles para o relacionamento com as novas pessoas que chegam à igreja. Apareceu alguém aqui que nos usou e tal, e a gente serviu e foi embora e nunca mais voltou. Não deve ser motivo forte o suficiente para fechar o nosso coração, para nos deixar amargos, azedos em relação a isso. Nós precisamos continuar a servir as pessoas, a acreditar que Deus vai trabalhar na vida delas, vai mudar as histórias pessoais e que nós seremos bênçãos para aqueles irmãos, assim como também nós nutrimos a esperança
que eles sejam bênçãos para a nossa própria comunidade. Então, esses exemplos negativos não podem nos paralisar. Nós precisamos continuar. Faça amigos, faça relacionamentos com outras pessoas, seja alguém da sua cidade, seja realmente alguém do seu bairro, com jeitão da sua cidade, com jeitão do seu bairro, seja alguém mais solto, mais à vontade, porque isso vai ser muito favorável para alcançarmos pessoas para Cristo. Existem roupas hoje que já não comunicam mais. Eu sei que é uma coisa boba que eu vou dizer agora, mas às vezes está o pastor todo de terno, né, todo arrumado, causa o quê? Uma diferenciação, um afastamento das pessoas. Parece que alguém inatingível, alguém inacessível. Não deve ser assim. O crente também, às vezes, passa uma ideia de alguém muito santo, muito superior. Isso atrapalha na comunicação do Evangelho e na revitalização de uma comunidade local. São coisas para se pensar e para se refletir. Nós moramos numa cidade praiana, nós moramos numa cidade litorânea e nós precisamos pensar nisso tudo, senão nós seremos como estranhos para as pessoas que estão à nossa volta. E aí, irmãos, é importante notar que o valor das amizades é um valor extremamente salutar para a nossa saúde, inclusive mental. Uma pessoa totalmente sozinha, ela fica triste, ela fica abalada, ela fica realmente muito fechada em si mesma e acaba adoecendo. Os relacionamentos, eles são importantes. Vocês devem lembrar que Paulo contou com o apoio de quem quando estava preso? Epafrodito. Vocês devem lembrar que Paulo também foi visitado por Estéfanas, Acaico e Fortunato. E diz a palavra que esses três trouxeram refrigério ao apóstolo Paulo no momento de dificuldade, de tristeza. Existem momentos na vida em que nós precisamos da companhia de pessoas. Nós temos Deus? Temos Deus. Deus é um companheiro sempre presente em todos os momentos, mas nós precisamos de pessoas também de carne e osso. Deus se expressa também através de pessoas pecadoras como nós. Deus traz o seu conforto, o seu alento, o seu amor a nós através de pessoas falhas. E eu conto muito uma história de que uma ocasião eu estava meio triste em casa, eu era garoto, tinha 20 anos, 20 e poucos anos, era recém-convertido, e chega um grande amigo meu, que vocês conhecem, Paulo de Tarso, um amigo meu, lá em casa. Eu estava para baixo, estava triste. Quando Paulo bate na porta, e eu meio amuado, meio triste, quando eu abro a porta, e é Paulo de Tarso, para eu receber, que eu vejo que é ele, irmãos, eu parecia um artista da Rede Globo de televisão. Aquela face acabrunhada, entristecida, se transformou numa expressão de alegria. Sabe por quê? Porque um irmão em Cristo chegou, porque um amigo chegou, porque um irmão chegou, e ele entrou, deu um abraço nele, conversamos, e foi uma tarde e noite maravilhosa. Como é necessário nós termos a presença de pessoas amigas e construirmos bons relacionamentos. Isso é salutar para o pastor, é salutar para a comunidade. Toda relação muito distanciada, ela é prejudicial. Eu escrevi, agora coloquei na internet uma frase, e essa frase dizia no Facebook, dizia que o pastor, se você tem um pastor e você não tem acesso a ele, você não tem um pastor. Para que você, de fato, tenha um pastor, você precisa ter alguém que seja acessível, que você fale com ele, que você converse com ele, que você tenha liberdade de procurá-lo. E o que é mais curioso é que eu vejo pastores que trabalham muito, que pregam no Brasil inteiro, pastores que são muito ativos, e eles são acessíveis. Isso me chama a atenção. Em contrapartida, tem outros que se fecham num gabinete e não se relacionam com as pessoas, não fazem amizade. Outra coisa importante de dizer aos irmãos também: desenvolva relações profundas e duradouras com os seus pares. Em uma época de relações líquidas, eu acredito em amizades sólidas e consistentes.
Essa frase é uma frase minha, refletindo sobre as ideias de Zygmunt Bauman, né? Zygmunt Bauman, ele disse que esse período que nós estamos vivendo é chamado de modernidade líquida, porque as relações não têm consistência. Tudo se parte muito facilmente, se rompe muito facilmente. Mas nós que somos cristãos, nós estamos na contramão da filosofia dessa época. Nós acreditamos que as relações precisam ser relações fortes, duradouras e consistentes, porque o cristianismo ele tem isso como proposta. Diria para você ainda que o quarto ponto que eu queria tratar rapidamente com vocês é que o pastor precisa revitalizar e formar boa liderança. No processo de revitalização, o pastor precisa ter um contato próximo aos seus liderados, ao seu conselho, aos seus irmãos em Cristo, mas, ao mesmo tempo, também preparar uma boa liderança. Por que isso, irmãos? Porque o pastor precisa preparar uma boa liderança. Porque a igreja, ela carece, como o mundo hoje está em crise, e precisa de bons líderes. Há uma insuficiência de bons líderes, uma carência de líderes nesses dias. E aí, meus irmãos, algumas coisas importantes. Atitudes a serem evitadas pelo pastor, principalmente na revitalização. Pare de reclamar da sua liderança e veja os pontos positivos de cada um. Eu preciso olhar para a liderança e não ficar focado naquilo que cada um tem como defeito, porque eu também tenho os meus defeitos. Eu preciso olhar e ver a potencialidade, observar a potencialidade de cada líder ou de cada possível líder da comunidade e trabalhar com eles, ajudá-los no crescimento, a desenvolvê-los como líder, para que eles possam se somar a nós nessa grande tarefa de revitalizar a igreja. Prepare novos líderes. Prepare novos líderes. Mesmo tendo muitas atividades na igreja e fora da igreja, nós precisamos ter tempo com as pessoas para identificarmos quem são aqueles que poderão seguir à frente na obra. Uma das coisas mais tristes para uma comunidade é ela, por exemplo, promover uma sucessão pastoral sem ter sucessores. É ela precisar, de repente, eleger um presbítero sem ter candidatos apropriados. Precisar promover uma eleição, uma assembleia para eleição de diáconos e não ter ninguém com perfil para assumir tal função, tal ofício. Então, é lamentável que essas coisas aconteçam. E eu lembro que, quando muito jovem ainda, eu comprei um livro sobre visão panorâmica da Bíblia, e o livro dizia assim, não me esqueço, eu fiquei maravilhado com aquilo, achei fantástico. A autora dizia assim, Paulo discipulou Timóteo, Tito e Lídia. Eu falei, que coisa maravilhosa, Paulo foi capaz de trabalhar com pessoas com problemas, com dificuldades, e fazer com que elas fossem preparadas em Deus para assumir um papel relevante na igreja. Isso é fantástico, e nós precisamos olhar e observar isso, porque vai ser importante na revitalização da igreja. Agora, atitudes que devem ser potencializadas e fomentadas. Aproveite as oportunidades, se motive com pequenos êxitos que ocorrem na igreja. O pastor precisa se alegrar. Veja só, fizemos 3 dias de bazar. Vocês vieram trabalhar, se dedicaram, pessoas entraram aqui, algumas foram evangelizadas, algumas levaram algum panfleto, alguma coisa assim. A Emiliana distribuiu os panfletos lá fora, eu também dei alguns, conversei com pessoas, orei com pessoas, pessoas vieram um domingo aqui a partir do trabalho social do bazar. É uma coisa pequena? É, mas isso deve motivar o nosso coração. O líder tem que pensar dessa maneira. Veja, a SAF esteve presente com toda a dificuldade. As irmãs estiveram aqui, abriram mão das suas atribuições, né, familiares para estar aqui trabalhando. Outra coisa importante dizer também, se recicle.
Nós não podemos ficar a vida inteira do mesmo jeito. O evangelho não muda, a palavra não muda, mas a época muda, o jeito de ser pode mudar, a cultura é transformada. E naquilo que a cultura não for nociva ao evangelho, nós devemos utilizar do evangelho para comunicar de maneira sábia a mensagem do Senhor, sem cairmos no sincretismo religioso, mas aproveitarmos a cultura naquilo que ela não é nociva para nós ganharmos pessoas para Cristo. Nós aqui gostamos de abraço. Pessoas dessa região gostam de beijo, de abraço, de carinho. Elas se sentem bem, se sentem amadas. E quando você dá um abraço, um aperto de mão, um carinho, até num visitante, alguém que entra aqui, como eles ficam felizes e alegres. Eu vejo isso a todo momento. Hoje eu abracei uma senhora, 2 senhoras ali, falei com elas e ficaram numa alegria só. Teve uma, no bazar passado, que me encontrou no mercado e ela falou comigo, me abraçou, me beijou, como se me conhecesse há 20 anos, 10 anos, sei lá quantos anos. Não é? Então nós precisamos entender essas peculiaridades regionais. Nós somos daqui, sabemos como as pessoas daqui são, como elas se portam, o que elas esperam de nós. E aí, meus irmãos, outra coisa importante também de nós falarmos neste momento, o pastor deve ir a congressos, ele deve se reciclar. Existem igrejas que elas patrocinam um congresso por ano para o pastor, dentro da denominação, e um congresso interdenominacional para que o pastor vá, para que ele tenha contato com outros pastores, para que ele ouça palestras, e com isso ele se sinta o quê? Aprimorado, atualizado, e possa desenvolver um bom trabalho na sua própria igreja. São pontos positivos que nós precisamos pensar, e todos nós temos uma responsabilidade nisso. São os irmãos que precisam estar atentos. E outra coisa importante a dizer também aos amados, avalie as atividades que tem realizado. Houve o bazar, por exemplo, houve um culto especial. Como funcionou? Como foi? O que foi feito certo? O que poderia ter sido melhorado? O que pode melhorar? São perguntas que nós devemos nos fazer. Olhamos para a nossa igreja, o que ela precisa ser melhorada aqui? Nós, como líderes, precisamos ver isso. Será que a igreja está bem sinalizada? As pessoas sabem onde fica, por exemplo, a cozinha, onde fica o toalete, onde ficam as partes da igreja, onde fica o berçário. As pessoas precisam saber, porque elas estão visitando, conhecendo a igreja, e elas carecem dessas informações. Tudo isso ajuda muito para que as pessoas fiquem numa igreja ou se fixem numa igreja. Outra coisa importante, o pastor não deve ter medo de ser mais atual. O pastor tem que falar a linguagem das pessoas. Ele não pode usar um linguajar que ninguém entenda. Às vezes usamos palavras difíceis e palavras próprias ao Evangelho, mas nós explicamos o que essas palavras significam. Eu não preciso falar palavrão, como alguns pastores falam por aí hoje. E tem gente aplaudindo, sim, pregam falando palavrão. Mas eu tenho que falar uma linguagem que seja acessível a todas as pessoas. Eu não preciso tentar influenciar ou impressionar dizendo que eu sou mais culto do que qualquer uma outra pessoa na congregação. Isso é bobagem, isso é se equivocar no nosso papel. A linguagem deve ser uma linguagem acessível a todos. Seja tradicional, mas não seja tradicionalista. O tradicionalista é alguém que já passou no tempo. É alguém que já perdeu o rumo das coisas. Ele costuma ser extremamente chato e briga por coisas desnecessárias. Mas o ser tradicional é interessante. Nós temos uma tradição bonita que deve ser valorizada e respeitada. Nós primamos por isso, mas não queremos ser pessoas fora dessa época. Não queremos ser pessoas tradicionalistas e chatas que ninguém aguenta.
Outra coisa importante, converse com a sua liderança, esclareça suas intenções e sonhos. Vocês lembram, por exemplo, quando roubaram o nosso notebook aqui na igreja? O ladrão entrou, roubou o notebook. Nós viemos para cá, dia de ação de graças, pregamos uma mensagem, mudei a mensagem na hora, e ao pregarmos aquela mensagem, eu saí da igreja, lá na porta, lá no finalzinho, no último banco, uma irmã me disse: vou comprar o notebook, pastor, não fique triste, na segunda-feira nós iremos comprar o notebook. E a partir dali, mesmo numa época muito difícil, a igreja conseguiu fazer tudo aquilo que em momentos melhores não conseguiu fazer. Trocamos os forros dos bancos, das cadeiras, relógio novo, fizemos um quarto especial para guardar os instrumentos musicais, púlpito novo, som novo. Tudo aconteceu a partir daquele momento negativo. Por quê? Porque a liderança, ela precisa estimular o povo, animar o povo, inclusive a vencer as adversidades que surgem na caminhada. Por isso eu digo a você, é o quarto ponto aqui dentro desse texto: transforme os empecilhos em grandes oportunidades. Foi um empecilho? Foi, mas nós transformamos aquilo numa grande oportunidade. Fizemos os bazares ajudaram a igreja, ajudaram também a sociedade interna, e agora o bazar vai inclusive ajudar também a missão Caiuá, não é? Então, trabalho da gente, numa época difícil, nós estamos superando as dificuldades do caminho. Outra coisa importante, goste do ministério, mas goste da vida. O pastor não pode ser alguém que não vibra com a vida, com os prazeres que a vida proporciona em Deus, né? Então, eu lembro quando eu era pastor em São Gonçalo, eu fui ao Maracanã com os meus filhos, eles eram pequenos ainda. Sabe o que aconteceu? Um rapaz escreveu lá no Facebook e usou uma palavra assim popular que eu não quero usar aqui agora, mas usou lá uma gíria e falou: o pastor também gosta de futebol, gente. E eu falei: ué, qual o problema de eu gostar de futebol? Mas ele ficou numa felicidade porque ele pôde perceber que um novo pastor da igreja era alguém que também gostava das coisas que ele gostava, das coisas normais da vida. E a gente passa às vezes uma ideia de que a gente é iracundo, é chato, não gosta do prazer que a vida oferece, de ir aos bons lugares. Uma época que os próprios pastores falavam que isso era pecado. Que isso era pecado. Olha que insanidade, né? Então não entendiam de graça comum, né? Não entendiam das coisas boas que Deus nos oferece. Bom, outra coisa importante dizer: o pastor precisa se cuidar. Eu estou tentando me cuidar, porque é uma área que a gente falha. Estou tentando me cuidar, ir ao médico, né, seguir a orientação médica. Agora tenho uma consulta marcada com a nutricionista, né, encaminhado pela minha médica. Então, todas essas coisas, elas são importantes. A espiritualidade, ela trata de coisas do dia a dia, de coisas práticas. E nós precisamos entender isso. Descubra um hobby. Descubra uma atividade física que você gosta, um esporte, alguma coisa que te traga prazer e alegria. Outra coisa importante, cuide da doutrina, reforçando essa ideia. Cuide da doutrina, mas cuide também de si, do seu coração, dos seus sentimentos. Se dê direito também a ter prazer, a passear, a curtir a vida. Outra coisa importante, conviva com a sua família, valorize o convívio com a sua família, não tenha receio de passear. A pessoa com depressão que estava no shopping, que eu vi uma ocasião, eu pastoreei já 3 igrejas, né? E uma pessoa que eu pastoreei, uma vez me procurou, mas muito mal, ela estava muito mal, eu fiquei aflitíssimo com a saúde dela. Eu perguntei se ela estava medicada, se ela estava bem, como é que estava, com receio da sua depressão. E foi curioso que um belo dia eu entro no shopping para comprar alguma coisa e quando eu entro eu vejo a pessoa. No dia seguinte, ou um dia depois, 2 dias depois, quando eu olho, a pessoa estava com um sorriso de orelha a orelha. Aí eu falei assim, ou o medicamento da médica finalmente fez efeito, pensei, ou então, poxa, meu aconselhamento surtiu efeito, glória a Deus.
porque em tão pouco tempo essa pessoa mudou completamente. Ela estava numa alegria, num sorriso, numa felicidade extrema. E eu preocupado com ela, mas muito preocupado, achando que o momento era realmente um momento gravíssimo. Então, meus irmãos, eu digo a você, não tenha receio de ser feliz, de curtir a vida. Por sinal, diria eu, que nós precisamos fazer isso. Hoje eu recebi uma ligação de uma irmã aqui da igreja, assim, pastor, liga no programa tal que meu filho vai aparecer lá. E eu estava num corre-corre grande, mas eu dei uma paradinha, né, para prestigiar lá o filho da irmã num programa de televisão. Dei uma paradinha, assisti aquele momento ali. E foi interessante, quando eu vi, né, o filho dela e tal, fiquei muito contente, muito feliz, imaginei a alegria daquela irmã vendo o seu filho no programa. E eu fiquei pensando assim, quando eu vi um especialista, não sei se ele é psicólogo, mas ele dizendo assim, que um dos grandes problemas dos relacionamentos, principalmente familiares, marido e mulher, porque Dia dos Namorados, então ele estava falando sobre isso. Ele falou assim, ele é casado, ele falando, é que os maridos expõem as mulheres expõem os maridos perto de outras pessoas. E isso é algo terrível, porque desautoriza o marido, né? E quando é o contrário, desautoriza a mulher. Sua imagem fica prejudicada, sua pessoa fica prejudicada. Então, tem que haver esse tipo de cuidado. Reserve um tempo para viajar, para fazer um passeio, ainda que seja o passeio de um dia, mas faça um passeio com a sua família. Caminhando para o final, o quinto ponto aqui nesse processo de revitalização é revitalizar as expectativas com a sua cidade. Se você não ama a cidade em que você está inserido, você até pode fazer um bom trabalho, um bom papel ali. Mas, costumeiramente, os melhores trabalhos são desenvolvidos quando nós nos agradamos do lugar onde nós estamos, da cidade que nós estamos inseridos, do bairro onde nós estamos situados. Isso é importantíssimo para que o trabalho vá bem. Você gosta desse bairro? Você gosta desta cidade? Você gosta do que acontece por aqui? Você fala com as pessoas por onde você passa, chega na farmácia, conversa com as pessoas, você chega na padaria, fala com as pessoas, na rua você cumprimenta as pessoas, tudo isso é muito positivo. Eu li o relato de uma igreja em que uma pessoa foi visitar a igreja e quando ela chegou na igreja, ela foi excessivamente bem tratada pelos irmãos da igreja. Aí você fala, que coisa boa, pastor. Sim, coisa boa, foi muito bem tratada. Só que aí houve um problema, Sérgio. Qual foi o problema? Aquela pessoa que visitou aquela igreja, ela pensou assim, essas pessoas estão interpretando um papel. Sabe por quê? Porque no dia a dia do bairro, da vizinhança, elas não são assim como elas demonstraram dentro da igreja. Essa dicotomia fez com que essa pessoa, essa família no caso, não voltasse mais àquela igreja, porque aquilo deu uma impressão de algo quê? De algo falso, algo que não era genuíno, que não era verdadeiro, era algo teatral. Então, o que acontece? Se nós somos lá fora receptivos, somos sociáveis, agimos com urbanidade, como diz o direito, né, Isaías? Urbanidade com as pessoas, sabe o que vai acontecer? Elas chegam aqui dentro e vem a gente com o mesmo jeito, com a mesma postura, isso se torna mais fácil para que elas fiquem entre nós também. Então, ame a sua cidade, goste desse lugar, sonhe com que os males que acontecem aqui, as drogas, os viciados na rua, a Cracolândia que tem algumas ruas aqui de Caraí, que tudo isso possa ser dissipado, que a cidade seja realmente uma cidade boa para se morar e para se conviver. Então, esse ponto ele é fundamental. Pense em como o nosso ministério aqui nesta localidade, ele pode ser usado
para glorificar o nome de Deus, para abençoar as pessoas que estão entre nós, que estão aqui na nossa volta. São pontos que nós precisamos pensar. Como comunicar a mensagem aos jovens dessa região? Como falar de Jesus? Como ir para além dos portões da igreja? E também como trabalhar em prol das pessoas que são, na verdade, a vocação desta igreja. Claro que nós queremos pessoas da idade, mais tenra idade, crianças mesmo de berçário, crianças um pouco maiores, nós queremos adolescentes e jovens, mas nós não podemos negar que Niterói é uma cidade de pessoas idosas, pessoas da terceira e, como dizem agora, da quarta idades. Nós precisamos alcançar essas pessoas que estão no nosso dia a dia com a mensagem salvadora e transformadora de Jesus Cristo. E essa mensagem traz esperança. Nós precisamos comunicar esperança a essas pessoas que estão no nosso entorno. Outra coisa importante também que nós precisamos falar, e aqui é um dos últimos pontos que eu vou tratar com vocês rapidamente. O pastor precisa revitalizar sua devocionalidade. Melhorando a dicção, o pastor precisa revitalizar sua devocionalidade. Eu diria mais, cada um de nós precisa fazer o mesmo. Nós precisamos voltar para as Escrituras Sagradas, nós precisamos voltar para a oração, nós precisamos voltar para uma frequência mais assídua ao templo, a ter mais comunhão com os nossos irmãos. Nós precisamos ter esse tipo de vida, de oração, de louvor, de adoração ao nosso Deus. Não existe cristianismo sem esses nutrientes espirituais. Assim como também não há boa saúde se nós não tivermos uma refeição balanceada. Nós precisamos viver a nossa vida assim, orando, lendo a Bíblia, lendo outros livros, tendo comunhão com outros irmãos. Tudo isso é fundamental para o nosso crescimento e para o processo de revitalização. Eu creio que se nós orássemos mais, teríamos menos brigas nos lares. Se nós orássemos mais, as brigas que ocorrem não ocorreriam, os desentendimentos, as incompreensões, o ruído que há na comunicação dentro dos casais, dos casamentos, também não ocorreriam tanto. A nossa relação seria mais fácil, a relação dentro da igreja também seria mais fácil. E com isso eu digo a vocês, e partindo para o outro ponto, que nós também precisamos abordar, indo para o final, nós precisamos revitalizar a nossa postura de evangelização. Eu pergunto a vocês, quantos aqui falaram de Jesus Cristo no último mês para alguém? Quantos aqui comunicaram o Evangelho para uma pessoa nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses? Quem foi a última pessoa que você trouxe ao templo para assistir ao culto? Quem foi a pessoa? Você lembra? São perguntas que nós precisamos nos fazer. Nós precisamos aproveitar as oportunidades na evangelização. Eu li um livro uma vez chamado Evangelização, um Estilo de Vida, se eu não estou enganado. O autor, Dionísio Pipe, editora ABU. Não sei se esse livro ainda é publicado, mas eu adorei esse livro, porque ele contava no livro como ele criava pontes para comunicar o amor de Deus às pessoas, como ele evangelizava as pessoas nos lugares mais improváveis. Ele evangelizava pessoas. E aí, eu fico pensando, por exemplo, olha só, o bazar foi usado para evangelização. Conversei com pessoas, orei com pessoas, pessoas vieram à igreja e disseram que vão voltar. Então, o que acontece? O próprio bazar utilizado como meio de evangelização, como uma ponte para a evangelização. Eu alteei um pouquinho a voz aqui porque eu estou sem microfone, então a voz vai ficando cansada, daqui a pouco você começa a sentir que a voz está ficando muito baixa. Vocês lembram, por exemplo, quando nós fomos assistir, eu e Ângela, o Clube do Choro,
lá no Teatro Municipal de Niterói. Antes eu conheci no Uber o Diogo. O Diogo, sempre que pode, vem à nossa igreja, né? Foi através de uma situação inusitada. Nós conseguimos evangelizá-lo. E aí um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, um homem que morreu um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, quase que ele sobrevive, né? No finalzinho da Segunda Guerra Mundial, ele acabou sendo martirizado, mas ele escreveu algo muito interessante que nós precisamos pensar. Ele escreveu: a igreja só é igreja quando é para o outro. A igreja só é igreja quando é para o outro. Por exemplo, nós estamos acostumados com o que acontece aqui dentro. E se continuar acontecendo, o que vai ocorrer? Nós não deixaremos de vir aqui, porque nós somos crentes, porque nós estamos acostumados com tudo que acontece aqui, já nos habituamos. Mas nós precisamos pensar a igreja também para aqueles que não são evangélicos, para aqueles que virão aqui nos visitar, para aqueles que, de repente, não vão entender o nosso culto com levanta, senta, não é? Eles não vão entender isso, não vão compreender isso. Então, tipo assim, a igreja, quanto mais simples, o culto quanto mais simples, com uma música boa, de qualidade, uma música com uma letra clara, que as pessoas entendam o que nós queremos dizer, tudo isso vai facilitar a comunicação do Evangelho, a conversão de pessoas e que a igreja seja revitalizada. Mas se a gente fizer como uma igreja que cantavam tanto glória, 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 que o sujeito achou que tinha algumas irmãs que chamavam glória, né? Eu não sei até que ponto isso é um pouco gaiato, mas é a história que contam. Diz que teve em outra igreja que o sujeito entrou e cantavam incendeia, incendeia. Acho que é por aí a música, incendeia a sua noiva, uma coisa assim. E o sujeito ficou muito preocupado, né? Isso até é um tom um pouco gaiato, mas ele falou: eu demorei tanto a arrumar uma noiva e alguém quer incendiar a noiva? Que história é essa, né? Ele não entendeu a mensagem porque ele não era crente, ele não era religioso. Então, se a nossa mensagem for cada vez uma mensagem mais clara, isso vai ter um poder muito positivo para o crescimento da igreja. Eu lembro que eu fui com o Paulinho me chamou para ir fazer uma cerimônia fúnebre de um parente dele, e quando cheguei lá, eu dei uma palavra, fiz o ofício, dei uma palavra, e quando terminou, uma senhora que me conhece, que é da família dele, ela virou-se para mim e falou assim: Carlos Henrique, olha, mesmo num sepultamento, eu pude entender tudo o que você falou. E como é bom, você não fala de uma forma que as pessoas não entendam, porque às vezes eu vou aos sepultamentos, vou às igrejas, às vezes visitar, e eu não entendo aquilo que está sendo dito. É algo muito difícil para eu compreender. E você falou numa linguagem objetiva, numa linguagem clara, né? E para a gente finalizar, eu diria para você o seguinte: alguém perguntou numa igreja, e eu gosto muito desse exemplo, qual era o lugar mais santo do templo. E aí, um irmão lá atrás disse assim: o lugar mais santo do templo é o púlpito, porque é do púlpito onde a palavra é pregada. Um outro irmão, assentado à esquerda, disse: não, para mim o lugar mais santo do templo são os bancos. Por quê? Aí ele respondeu: porque nos bancos se assentam os remidos, os crentes, os convertidos. E aí o líder espiritual, o pastor, chegou e falou assim: não existe um lugar mais santo ou menos santo do que o outro no templo. Mas, para que vocês entendam o que eu quero dizer, se tivesse um lugar mais santo no templo, esse lugar seria a janela. Aí todos olharam, perplexos. Como a janela pode ser o lugar mais santo do templo? Uma janela de vidro? E aí o pastor respondeu: porque a janela, ela faz a ponte entre o que acontece aqui dentro com aquilo que precisa ser vivido lá fora. A janela, ela aponta para a realidade que o que nós aprendemos aqui dentro só faz e só fará sentido se nós incorporarmos isso no nosso dia a dia, no dia a dia das nossas relações, das nossas amizades.
Então, finalizando aqui, eu diria para você nesta noite que para revitalizar uma igreja a partir do ministério pastoral, é necessário que o ministro esteja aberto a alguns desses pontos que nós colocamos aqui nesta noite, né? Que o ministro esteja aberto a revitalizar a alegria de ser pastor, revitalizar a paixão pelo serviço, revitalizar suas relações de amizade e companheirismo, revitalizar e formar boa liderança, revitalizar as expectativas com a sua cidade e revitalizar sua devocionalidade e revitalizar a evangelização. Mas existe algo muito importante que eu preciso ressaltar aqui. Todos vocês têm um papel extremamente significativo na revitalização da igreja e também na revitalização do próprio pastor. O pastor precisa das orações de vocês, da atenção de vocês, do carinho, do estímulo e também de uma atitude de esperança de cada um de vocês com as coisas que estão acontecendo na comunidade. Que vocês possam fomentar esse tipo de postura para que a igreja se desenvolva, acolha pessoas e que ela seja uma agência da comunicação do Evangelho nesta região onde nós estamos inseridos. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.